outros rebanhos de Deus. Outros rebanhos de Deus. Vamos ver aqui. A gente já falou sobre esses outros rebanhos, religiões, né? Religiões monoteístas, politeístas. Já falamos sobre esses aspectos. Agora a gente vai chamar a atenção para o seguinte: é um só Deus. Um só Deus. Muitíssimo poderoso. Vamos analisar um pouquinho sobre isto, né? Um só Deus, muitíssimo poderoso. Judaísmo explica esse muitíssimo poderoso, né, para dizer por que Moisés compreendeu o façamos, no plural, façamos a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos, no plural, está no sentido de que ele é muitíssimo poderoso, podendo até se manifestar como plural, embora seja somente um. Essa é a ideia, né? A ideia do judaísmo, tá bom? Pluralidade no jeito de ser e atuar no universo. Isso explica bem sobre politeísmo e o monoteísmo pluripessoal. Isso explica por que muita gente não teve, compreende Deus, então, como Moisés, usando o plural, tá bom? Mas de uma maneira politeísta. E por que no cristianismo a gente tenha o monoteísmo pluripessoal? Quer dizer, um só Deus, é o que a gente defende, né? Porém, três pessoas divinas que são diferentes entre si. É um jeitinho, né, para forçar o monoteísmo. Então veja, Deus não é intransigente com isto. Essa preocupação que a gente tem de que ele se ofende. Moisés compreendeu que Deus se ofendia com isso, entendeu? Mas Deus não se ofende com isso, porque Deus ama, né? Então tem aqui alguns aspectos que eu queria chamar a atenção. Então veja, Deus não é intransigente com este assunto. O Jeová entendido por Moisés, esse sim era intransigente. E ele se ofendia quando alguém pensava em outros deuses ou que ele estava acompanhado de outros deuses. Esse é o Moisés, esse é o Jeová de Moisés. Se ofendia com tudo, né? Tudo era motivo para achar que as pessoas não o amavam, não queriam, eram desprezíveis. O Deus revelado por Jesus não era intransigente. O Deus demonstrado, revelado por Jesus, não era intransigente. Jesus praticou o judaísmo em máximo possível, né? Embora consertou muitos ensinos que estavam errados no judaísmo. Ele consertou, mas ainda assim praticou. E nem por isso ficou menos Jesus e nem por isso ofendeu a Deus, né? Embora não fosse povo de Deus. Jesus diz: vocês não são de Deus. Vocês são filhos do diabo. Mas ainda assim, praticou no máximo possível a religião daquelas pessoas. Interessante, né? Totalmente diferente da gente. Não há intolerância em Jesus porque ele ama. Quem ama não é intolerante. Nós somos intolerantes e achamos que Deus seja. Mas Deus não é. Vamos ver mais. Entendido, então ele é um muitíssimo poderoso, entendido diferentemente. Então vamos ver aqui alguns aspectos sobre isso. Por que ele foi entendido diferentemente? Como espírito, então ele foi entendido por muitos grupos como sendo espírito. Nós cremos assim, né? Deus é espírito, ou seja, sem corpo, sem forma humana, etc. É espírito. Espírito não tem corpo, não tem forma. Uma maneira, né, apenas uma ilustração para isso foi o que Jesus usou explicando sobre o vento. Não tem corpo. Está aí, é real.
mas não tem forma, não tem corpo, entende? Outra maneira dele ser entendido é como uma pessoa com corpo. Você vai encontrar Abraão adorando o chamado anjo do Senhor, com corpo, né? Com forma humana. Estava ali no meio chegou a Abraão e ele o adorou como sendo o próprio Deus. Ele também é entendido por muitas pessoas como natureza. Sol, chuva, fenômenos da natureza, etc. Entende? Como mais de um Deus. Né? Aí tem aqui, como mais de um Deus ou pluripessoal. Como é o nosso caso? Nós cristãos cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus, três pessoas divinas diferentes. E como um que delega poderes a entidades. Né? Então, ele é um Deus só. Isso foi eu estudando religiões africanas. Né? Eles acreditam em um só Deus, mas ele acredita que ele delegou poderes, delegou responsabilidades a algumas orixás, algumas entidades. Entendeu? Delegou a essas entidades para que elas pudessem conviver e serem bênçãos entre os seres humanos. Entendeu? Então, são maneiras diferentes de conceber a respeito da divindade, a respeito do super todo-poderoso. Que mais? Compreendendo diferente. Aliás, compreendido diferente em seu amor. Então, como é que Deus ama? Como é que ele tem paciência? Como é que ele é misericordioso? Aí diferencia de religião para religião, de pessoa para pessoa. Mas todos concordam que ele ama, que ele é paciente e é misericordioso. Mas cada um com uma concepção diferente, a partir da sua experiência, a partir dos seus contextos culturais e etc. Né? Aqui também tem em seu jeito de proteger e abençoar. Então vai de grupo para grupo, de religião para religião. Todos concordam que Deus protege e abençoa. Agora, cada um tem o seu entendimento como é que isso acontece. Entendeu? Também compreendido em seu jeito de perdoar e salvar. Então, cada grupo tem sua maneira de entender. Todos entendem que ele perdoa e salva. Agora, cada um desenvolve sua maneira de acreditar. Mas é porque somos limitados mesmo, somos crianças que não entendemos, vou dizer nada, não entende nada. A gente pensa que entende, mas não entende. E isso não faz diferença, porque quando ele ama, ele quer o melhor para todos. Mesmo a gente não entendendo tudo. Uma criança, para receber meu amor, uma criança não precisa entender como é que eu funciono, como é que eu amo e eu quero o melhor para ela. Amoroso com todos. Esse grande Deus poderoso, né? É certo, todos concordam, ele é amoroso com todos, compreendendo as limitações de cada um, operando sua trifunção particularmente. Qual é a trifunção? Convencendo, convertendo e santificando. Isso na linguagem cristã. Mas fazendo a mesma coisa em outras, né, com outras explicações, outras palavras em outras religiões. Né? Cadê? De formas diferentes segundo cada religião. Mas ele salva e ele, cadê? Ele convence, ele converte, ele santifica em cada religião. E com tudo isto,
temos muito mais salvos do que podemos conceber. Isso tudo tem a ver com outros rebanhos de Deus. Então, são muito mais salvos do que podemos conceber com a nossa cabecinha pequenininha, nossa compreensão pequena. Muito mais salvos do que podemos conceber, porém, muito menos salvos do que ele gostaria de ter. Entendeu? Porque ainda somos, né? Aí ele respeita a individualidade das pessoas, permitindo que ele só vai atuar na vida de alguém que queira e que deixe e que permita. Tá bom? Muito bem.